que Deus queria mudar a minha história. E às vezes, para Ele mudar a história, Ele tem que te isolar de quem tu ama. Ele tem que te botar no deserto, para você entender o tamanho do milagre que Ele quer fazer. Porque quando você está cercado de toda a proteção, falta tempo para ouvir e ver o agir de Deus. Passaram-se os dias. Eu cheguei da escola, minha irmãzinha Josimara estava chorando, pedindo leite à minha mãe. Com uma mamadeira vazia, ela dizia: eite mãe, eite mãe, eite mãe, eite, eite mãe, eite. E eu olhei minha mãe: você não vai dar leite a ela? Minha mãe disse: não tem mais leite. Eu não vi minha mãe murmurar. Eu não vi minha mãe lembrar das vacas da fazenda do meu pai que ficaram no Pará. Eu vi minha mãe fazer chá da folha da canela, colocar dentro da mamadeira com uma colherzinha de açúcar, levantar a mamadeira para o céu e dizer: Todo-Poderoso, eu não tenho leite, mas tu tens o poder de dar sabor de leite e alimentar o meu bebê. Esse foi o caminho que me ensinaram. Eu fiquei olhando e pensei: ela não vai conseguir enganar minha irmã. Ela baixou a mamadeira e disse: toma, minha filha, seu leitinho. O nosso bebê de 2 anos devorou aquela mamadeira numa velocidade. Olhou para minha mãe e disse: mais eite, mamãe, mais eite. Tinha cor e sabor de leite nos olhos daquela criança. Aí o nosso almoço e café e jantar virou bolinho de farinha com café preto. Sabe aquele bolinho de farinha que se você come muito dá uma azia que só Jesus? Minha barriga ardia. Crianças. Aí ela colocava aquele bolinho de farinha, fazia aquela arte toda, né? Tentava fazer bichinho com eles, modelava para ver se a gente comia. Era tudo que nós tínhamos. Ela levantava a mão e dizia: Deus, dá sabor de frango frito, dá vitaminas. E era tão crocante quanto um frango frito. Mas aí eu comecei a torcer o meu narizinho. Quero mais não, mãe. Esse negócio arde minha barriga. Ela olhava para mim e dizia: não faça isso. Coma, minha filha. Coma isso hoje. Porque um dia tu vai comer nos melhores restaurantes dessa nação. Mas tu vai sentir saudade do bolinho de farinha da sua mãe. Porque ele tem sabor de milagre. E é verdade. O banquete mais lindo que eu já ganhei na minha vida foi em Paris. Eu estava em um trabalho na França, em Paris, e o pastor e a esposa gostaram bastante assim de mim, queriam me fazer um agrado. Me levaram num dos restaurantes franceses, dentro de um navio, no Rio Sena. Um luxo, luz de vela, violino. Um cafezinho era $25. Quase morri quando vi aquilo. Quase disse: pastor, me dá todo esse dinheiro para me mandar para a África. Mas eu sei que eles queriam me agradar. E quando fizeram aquela mesa tão luxuosa, que a indiazinha aqui nunca imaginou sentar, eu ouvi a voz da minha mãe: um dia você vai comer nos melhores restaurantes. E comecei a chorar. E o pastor: você não está gostando, filha? Eu disse: estou. Mas eu estou sentindo saudade do bolinho de farinha da minha mãe. Que bolinho de farinha é esse, menina? É um que tem sabor de milagre. 3 dias depois, eu cheguei da escola. Chovia muito, muito, com os meus irmãos menores, toda molhada. O olho da minha mãe estava pequenininho, ela tinha chorado a manhã toda. Ela sorriu, nos enxugou, secou. E eu disse: mamãe, hoje eu quero comer uma comida de verdade. Hoje eu não
quero mais o seu bolinho de farinha. Ela disse: tudo bem, minha filha. Arrume a mesa, ponha os pratos para os seus irmãozinhos, que antes de passar essa chuva, mamãe vai dar uma comida de verdade. Casa que tem vaso, tem esperança. Josimara estava caída num cantinho. A casa chovia muito, era metade de palha, metade de telha brasilite, e as paredes de barro, e o chão era batido. Foi a primeira casa pastoral. E a Josimara chorava num cantinho, chovia um pouco assim, desfalecida, com fome. Jamais esquecerei a cena. Arrumei a mesa, fui na lata da farinha, na lata do café, tudo vazio. Na lata do açúcar, tudo vazio. Eu disse para Joelza, minha irmã terceira: não tem mais nada. E ela não sabe o que fazer para enganar a gente. Entrei no quarto, ela estava de joelhos. Quando eu ouço o hino da Lauriette, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, com gemidos sem palavras. Eu me lembro da minha mãe naquele momento de joelhos, com a cabeça na parede de barro. Ela não falava, ela só gemia. Seus cabelos longos tremulavam. E eu disse: a mesa está arrumada, mamãe, o que é para fazer agora? Ela disse: dobre o joelho aqui. Vamos agradecer a Deus que já nos enviou a comida. Casa que tem vaso, tem milagre. Eu comecei a agradecer a comida que não havia. É por isso que eu acredito em milagres até por você hoje. Ouça. Enquanto nós orávamos, mais forte que o barulho da chuva era o gemido da minha mãe. Mais forte que o gemido da minha mãe, batidas que vinham de fora e uma voz que gritava: ei, de casa! Minha mãe são índios, e um índio havia matado o filho do último pastor que passou por lá. São índios, vão nos atacar, não vamos abrir a porta. Seu pai disse que não é para atender ninguém. Juntamos nela: ô, de casa! Eu dizia: mamãe, isso não é voz de índio, é voz de gente boa. Abre a porta só um pouquinho, mamãe, só um pouquinho. Talvez o grito de Deus esteja na tua porta. Não tenha medo de buscar mais e mais e mais e mais, porque é o que Ele tem. Com muita insistência da minha parte, ela foi. Eu lembro da porta, o trinco era de pano. Se você vê a porta que estão colocando na minha casa, é um portal. Mas a primeira, o trinco era de pano. E quando eu olhei entre as pernas dela, entre as saias assim, eu vi um casal lindo do lado de fora que sorriu para ela e disse: bom dia. Ela segurando a porta, receiosa. Ela disse: bom dia. Ele disse: aqui é a casa do pastor. Ela disse: mas ele está viajando e eu não posso atender visitas. Ela tinha muito ciúme de nós e cuidado, sempre teve. E aí ela disse: não tem problema, eu só preciso entregar uma encomenda que papai mandou para sua família. A minha mãe disse: é engano, eu não conheço seu pai, eu não conheço as pessoas ainda aqui. Deve ser engano. Tem o pastor da igreja batista que fica na próxima rua. Ela disse: não, não é engano. Meu pai nunca erra de endereço. Eu ouvi isso. E o número da casa é esse, 32, escrito a carvão. E essa é a rua. O moço olhou para ela e disse: a senhora é a irmã Mariazinha, não é? Só os íntimos chamavam ela de irmã Mariazinha. Eu não entendi mais nada. Minha mãe cai de joelhos na frente dos dois e começa a cantar um lindo hino espiritual.
era como ópera. Enchia a casa. Hoje eu posso denominá-lo como o cântico da vitória. Eu olhei para o moço e disse: ela é a Mariazinha mesmo, doida para receber as encomendas. Ele disse, olhou para a colega, para a moça ao lado, eram 2 moços lindos. Ele disse: essa é a família, essa é a família. E começaram a colocar pacotes. Irmãos, de onde eles tiravam eu não sei. Eles iam lá fora e voltavam. Eles iam lá fora e voltavam. Eu só sei que os pacotes de papel assim, cheio de coisas, entravam. Carne seca, muito jabá, muita carne seca, feijão, leite. Mas o primeiro item que entrou naquela casa, em cima de um pacote, foi uma lata de leite ninho. E guardo na memória a Josimara abraçada na lata de leite ninho, olhando para mim, dizendo: "Eite, maninha, eite, eite, eite." Caderno e lápis que não tínhamos para estudar, tinha lá dentro. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tinha tudo que uma família com crianças precisava. Muita bolacha, sardinha, conserva enlatada, nunca vou esquecer, feijoada de latinha, coisa nobre. Quando acabaram-se os pacotes, eles saíram. E minha mãe no chão, cantando em línguas. Eles saíram e eu fui atrás. Um caminho assim, pastor, eles estavam como vocês dois. Era um caminho de barro ao lado da igreja. Muita chuva, muita lama, eles andavam. E eu gritei: "Ei!" Debaixo da chuva. "Ei!" Eles viraram, eu disse: "Muito obrigada." Minha mãe está muito emocionada, ela não pode agradecer. Mas diga para o seu pai que nós não tínhamos nada mais para comer. Eles riram gostoso para mim. Eu disse: quando meu pai chegar, nós vamos na sua casa levar um presentinho para ele, tá bom? Ele olhou para mim e ela sacudiram a cabeça. Não foi visão, foi real. Eles entraram na minha casa. Eu toquei neles. Mas de repente, enquanto eles sorriam para mim, eles desapareceram. Tão perto de mim, eles sumiram. Se derreteram como água de chuva. Eu fiquei em choque. Limpava os olhinhos. Eles não estavam lá. Eles sumiram. Diante dos meus olhos, eles sumiram. Eu comecei a gritar, pedi as forças na minha perninha, caí no meio daquela água toda. Minha mãe me abraçou e disse: "Não tenha medo. Não te desespere, não tenha medo, filhinha, porque nossa casa acabou de receber anjos." Eram anjos que o Senhor enviara em minha casa. Eu não adoro anjos, mas eu adoro Deus que envia anjos para me servir. Quantos podem adorar esse Deus? A Bíblia diz realmente que muitos tiveram a forma de moços. Eu vi os anjos, eu toquei neles. E sabe como eu os sinto hoje aqui dentro deste lugar, preparando um grande banquete para servir aos servos, aos vasos aqui esta noite. Porque a Bíblia diz que eles se acampam ao nosso redor. E os mensageiros de Deus estão aqui hoje. Os mensageiros de Deus estão aqui hoje. Esses foram os caminhos que me ensinaram.
basta milagre. Essa fé, essa coragem da viúva, acreditar em milagres, foi a semente mais preciosa que os meus educadores puderam me dar. Tem acontecido tanta coisa comigo. Em 2007 eu me perdi no aeroporto de Nova York, sozinha. Mais uma vez eles apareceram, carregaram as minhas malas e me levaram até um pastor que estava desesperado me procurando, sem saber em que lado eu tinha saído, depois de 6 horas perdida. E quando o pastor perguntou: como você me achou? Eu disse: o seu amigo me achou primeiro, porque aquele homem chegou lá e disse: eu sou amigo do pastor Zacarias e vim buscar você. Eu disse: o seu amigo, pastor, ele que me trouxe, estava puxando os meus carrinhos. Quando eu olhei, estava aqui do meu lado. O pastor disse: você não tinha ninguém ao seu lado, você estava sozinha. Eles estão lá, e eles estão para me cuidar e me servir por onde quer que eu passe. Estão aqui para te servir hoje. Deus vai dar o impossível a vidas aqui. Ouça, acabaram-se os recursos humanos, Deus envia os divinos esta noite. E acreditando em milagres que eu vou sempre à África. E das maiores experiências, essa é a panela de mingau que não baixava. Tá aí. Passe outra. Aí, ó. Você não vê nem o mingau no fundo da panela. De tão pouquinho que era. A fila quilométrica. Você vê isso no documentário. Mas eu quero falar de um último culto que eu estive na África. Depois de ensiná-los a amar a Deus, a negar a bruxaria, a ver as suas vidas libertas pelo poder do Evangelho, porque onde chega o Evangelho, chega sorriso. Eu estava pregando nesta congregação fronteira com Malawi, amarela de malária, nem parece eu, né? Mas sou eu, muito abatida, já um pouco inchada. Eu pregava sobre a ressurreição de Lázaro. Mais de 500 africanos aidéticos morrendo dentro daquela igreja, tossindo, cheirando de infecção. E no meio daquele quadro todo eu falava de milagres. Porque eu fui criada por caminho de milagres. E quando eu estou falando de milagres, o pai deste menino o traz e joga nos meus pés e disse: missionária, trouxe meu filho para morrer no pé da missionária. É terrível. Pastor, ele sangrava. Isso preto na camisa dele, aqui no ombro, é sangue. Saía aqueles coágulos e ele limpava no ombro. Ele tremia como um animal ferido. A febre era violenta. As roupas rasgadas, sangrando e lutando pela vida. Irmãos, ele respirava pela boca assim, ó. Eu disse: Jesus, ele está morrendo. Não me deixe ele morrer nos meus pés. Eu vou embora essa noite. Eu não quero mais, Jesus. Vê ninguém morrer. De longe o pastor Gomes disse: não abrace. Não abrace, porque é tuberculose, você pode pegar. Mas tudo que eu tinha foi o que os meus pais me deram. A compaixão de Cristo. A compaixão estava lá. E quando eu vi, eu estava com ele nos meus braços. O sangue descendo. O missionário me pegou no ombro assim, Naisone, que o diretor de missões conheceu, e disse: não deixa ele morrer. Em tuas mãos está a fonte de vida de Deus. Clama pela vida dele. Ele pode ser o obreiro da congregação que vocês construíram aqui. E eu acreditei no sobrenatural. Abracei Antônio e dei 3 gritos em favor da vida dele, anulando a morte. E no 3º grito: sopra a vida, Senhor. Ele gelou.